Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje vamos conversar sobre o glorioso propósito de Loki, também conhecido como o encerramento do seu arco no MCU, segunda temporada da série Loki, que acabou aí quase que recentemente no Disney Plus. E nós vamos dar aqui a nossa opinião sobre o que a gente achou dessa segunda temporada, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! A segunda temporada de Loki, ela começou a estrear no Disney Plus no dia 5 de outubro. Foi lançado 6 episódios e a série, ela tem criação de Mike Waldron e tem como protagonistas o Tom Hiddleston, o Owen Wilson, a Sofia Di Martino, e tivemos uma excelente adição de destaque, né? Duas, na verdade, que seria o Ke-Huy Quan, como o Ouroboros, e uma participação maior do Jonathan Majors, como aquele que permanece, e como o cientista Victor Timely, que é uma variante do Ken. A segunda temporada, ela começa com a gente acompanhando, né, as consequências ali do que rolou com as linhas do tempo devido à morte daquele que permanece, né, depois que a Sylvie o mata. A gente vê o Loki, ele indo ali pro que a gente acredita que seria um passado, né, da TVA, só que na verdade a gente acaba descobrindo que ele tá numa linha do tempo meio que alternativa. E, enfim, essa questão é também, digamos que confusa e maleável na série, porque ela brinca muito com essa questão de tanto de linha do tempo, quanto de realidade alternativa, então passado, presente, enfim. São conceitos que estão muito presentes nessa segunda temporada, assim como estiveram na primeira, mas acho que aqui até ainda mais. E a gente acompanha basicamente a jornada do Loki, né, pra conseguir parar o seu deslize temporal, porque ele está sofrendo com essa espécie de deslize temporal, que tá levando ele pra frente e pra trás na linha do tempo, e ele começa a tentar controlar isso, né, parar isso para que ele possa impedir a desestabilização completa do tear temporal, que é basicamente uma máquina criada pelo Victor Timely, ou seja, por uma das variantes do Kang, para fazer com que todas as linhas temporais elas sejam tecidas em uma única linha temporal, que eles chamam ali de linha temporal sagrada ou algo do tipo. Então a jornada é basicamente essa, dessa segunda temporada. Dessa lógica, cara, eu gostei muito do início, tipo, o primeiro episódio eu acho muito legal. A gente vai vindo ele conhecendo o Ouroboros, ele tentando controlar ali o seu deslize temporal. É uma boa reintrodução para nós, né, dessa situação, desse universo ali, dessa situação do Loki em si. E eu curti o primeiro episódio. No entanto, eu confesso que no episódio 2, o 3, o 2, é quando a gente tem ali uma das personagens, que é tipo uma juíza de dentro da TVA, que ela começa a querer destruir as outras linhas do tempo. Nós temos o episódio 3, que nós encontramos o Victor Timely também. E até ali o episódio 4, eu confesso que a série, pra mim, ela dá uma leve decaída. Porque, pra mim, a série, ela traz algumas questões que não ficam tão bem trabalhadas, e alguns acontecimentos, eles parecem meio que trapalhões, digamos assim. Por exemplo, quando eles encontram o Victor Timely, tudo bem, eu entendo que o personagem, ele seria um personagem mais bobo, assim, mas apesar de ser inteligente, ele é um malandro, de certa forma, então tem ali uma pegada de comédia da série também e tal, que é trazida nesse personagem, só que eu acho que fica um pouco bobo demais. Além disso, no segundo episódio, a gente vê ali todo o acontecimento relacionado à juíza ali, que quer destruir a linha do tempo, me soa muito rápido, sabe como as coisas acontecem, muito atropelado aquele acontecimento, me dá a sensação de que seria somente para marcar o fato de que aqueles personagens agora entendem que, putz, as linhas temporais têm pessoas, e se a gente destruir as linhas temporais, na verdade, nós estamos assassinando essas pessoas e tal, só que isso para mim já tinha ficado demarcado, esse entendimento antes, e porque a forma como acontece no segundo episódio, pra mim, fica atropelado, não tem um ritmo muito legal. Nesses episódios 2, 3 e até o quarto ali, eu acho que a série, ela dá uma barrigada, apesar de ter bons momentos ali, por exemplo, como a perseguição do Loki em relação àquele personagem que é tipo um capanga dessa juíza, e ele vai atrás dele na linha temporal, em uma das linhas temporais, onde ele é um ator e tal. A interação do Loki perseguindo ele, usando os poderes, sendo todo fodão, e depois a interação, a conversa deles, o bate-papo deles, pra ele tentar
convencer o cara, né, a entregar os planos da juíza e tal. Eu acho que toda uma articulação bem interessante de assistir. Tem algumas pegadas de comédia que funcionam ali no terceiro episódio. Eu acho interessante, até marcante, a participação da Miss Minutes. Tipo aquela coisa da IA, né, da inteligência artificial que surta. Então eu acho interessante aquela dinâmica dela, meio que enfrentando ali o Victor Timely, porque ela nunca foi reconhecida e porque ela tem uma espécie de, sei lá, paixão por ele, porque ela quer que ele veja ela como uma grande parceira dele. E eu achei isso também interessante. Tem coisas bacanas ao longo desses episódios, mas eu acho que, de modo geral, eles sim uma decaída. Só que o quinto episódio e principalmente o sexto episódio são, assim, incríveis pra mim. São incríveis. O sexto episódio, então, cara, é uma das melhores coisas pra mim que a Marvel fez pós-Vingadores Ultimato. E, quiçá, assim, ao longo de toda a sua história, se a gente recortar, né, o sexto episódio em si. Eu acho que o sexto episódio, ele traz um encerramento que ele brinca até com a questão do Ouroboros, né? O Ouroboros, pra quem não sabe, ele é uma espécie de cobra. Acho que ele tá presente em alguma mitologia que eu não lembro agora qual é, não sei se é a grega ou se é a nórdica, mas ele é uma cobra que engole o próprio rabo, ou seja, é aquela espécie de ciclo, né? Que se fecha. O personagem do Ke Huy Quan, ele representa isso, tanto que ele até solta essa frase, literalmente, né? Quando o Loki explica alguma coisa pra ele, ele fala, é como uma serpente engolindo o próprio rabo. Que é literalmente o que o personagem dele, o nome dele, representa, né? Em relação... Representa não, mas referencia ali na série. E o nome do último episódio da segunda temporada é o mesmo nome do primeiro episódio da primeira temporada, que é um propósito glorioso. Inclusive, é algo também que a gente vê um dos Lokis ali, acho que no quinto episódio da primeira temporada, gritar, né? Quando ele tá meio que manipulando o monstro que guarda o castelo aquele que permanece, para que o Loki e a Sylvie consigam entrar e consigam meio que derrotar aquele monstro lá e tal. Então, basicamente, a jornada do Loki aqui nessa segunda temporada, ela se encerra de uma forma, para mim, que é magnífica, assim. Ela traz essa lógica de alguém que estava buscando um propósito, ele começa assim na primeira temporada e ele termina na segunda dessa maneira, só que a diferença é que na segunda temporada ele encontra o propósito dele, de verdade. É muito interessante a gente pensar que o Loki, ele começa sendo um personagem egoísta, acreditando que ele quer o trono, que ele precisa comandar tudo e tal, ele precisa ter essa espécie de reconhecimento. E no fim das contas, o grande propósito dele, o propósito glorioso dele, era justamente ter a atitude menos egoísta de todas. Ele consegue o trono dele, realmente, mas ele, de certa forma, ninguém vai nem saber. A não ser aquelas pessoas que estavam ali, ninguém vai saber o que ele tá fazendo, ninguém vai reconhecer ele. A única coisa, na verdade, que se mantém das ideias dele é o fato de que ele já havia comentado na primeira temporada, ele fala aqui de novo, que não se cria um vácuo no poder sem preencher esse vácuo. Você não pode fazer isso. E existem diversas histórias, né, que trazem essa lógica pra gente. Que o vácuo de poder, ele gera guerras, ele gera problemas, né? E o vácuo de poder, ele sempre vai precisar ser preenchido de alguma forma ou de outra. Nesse caso, o Loki, ele preenche esse vácuo de poder, mas não pelo poder, sim de uma forma de se abdicando completamente de si, abdicando da sua vida, pra dar uma chance para todas as outras pessoas, né? Para todas as linhas do tempo, para todos os seres humanos possíveis ali. E, cara, isso é muito foda. O arco do Loki nessa segunda temporada, quando ele se encerra, e a construção do episódio, pra mim, é muito foda. A cena dele entrando ali na sala do tear temporal. Cara, aquilo ali, eu me arrepiei assistindo, os efeitos visuais estão excelentes. E, cara, é muito bom. É muito bom. E encerra magnificamente o arco do Loki. De verdade, assim, é até engraçado tu pensar que o Loki, ele teve um arco extremamente mais bem construído e principalmente muito bem finalizado, muito mais bem finalizado do que o arco do Thor, por exemplo, que teoricamente é o herói e um personagem muito mais principal do que ele, né? Mas, cara, eu me arrisco a dizer, sem dúvida nenhuma, que o Loki, ele tem um dos melhores arcos do MCU. Ele passa por inúmeras coisas, a gente vê ele passando por diversos acontecimentos, situações, problemas. Ele vai de um vilão completo para um anti-herói, aí ele volta a ser vilão, depois ele se torna um herói, e aí depois ele finalmente toma o lugar dele como um deus, e como uma das atitudes mais heróicas que a gente viu
alguém ter até hoje no MCU. É abdicar de si mesmo, abdicar de sua vida, abdicar de tudo para que ele consiga manter ali com o seu poder as linhas do tempo funcionando, sabe? E assim, aqui, inclusive, eu acho que além o melhor momento do Loki, desse grande arco magnífico de encerramento dele, a gente vê também uma das melhores presenças do Kang até o momento. A gente vê o Kang como sendo, pelo menos aquele que permanece, né? Como sendo um cara manipulador, um cara que sabe o que vai acontecer, sabe? As conversas dele com o Loki, cara, são muito legais. Os diálogos deles são muito fodas ali no 6º episódio. Algumas situações também que acontecem no 5º, da conversa dele com a Sylvie também. A Sylvie, ela é uma personagem que, infelizmente, ela fica mais escanteada nessa temporada. Mas, cara, é muito foda quando o Loki também ele chega lá pra conversar com ela e ele tá decidido meio que a matar ela, né? E aí ela solta ali uma frase de feito pra ele, que eu não lembro direito, e aí quebra ele assim, falar, caraca, é verdade, eu posso substituir isso por algo melhor. E aí ele toma a decisão de substituir o EAR temporal, né, por ele mesmo. Mas além disso, é muito foda como ela fala ali sobre questão de livre-arbítrio, né? E sobre quando ela fala que ele não pode ter o direito, ele não pode se achar no direito de tomar as decisões pelas pessoas. Ele fala, pô, mas as pessoas vão morrer. E aí ela pergunta, cara, quem é você pra achar que nós não podemos morrer tentando? Então é uma conversa sobre liberdade que, cara, a liberdade é algo muito essencial, tão essencial de que muitas pessoas, ela ali inclusive, acredita que é melhor você morrer livre do que você ter que viver, você conseguir viver, mas viver preso pelas decisões de uma outra pessoa, né? Tendo que viver sem, de certa forma, o seu livre-arbítrio. Então, essas discussões são muito fodas. A presença do Kang aqui, como esse cara manipulador, como aquele cara que já sabia tudo o que ia acontecer, é muito foda. A gente comentou aqui sobre a Ahsoka, né? E a gente falou como aquele vilão, a presença dele é muito foda na série de Ahsoka, justamente porque ele é um cara manipulador e tal, que faz com que as coisas corram do jeito que ele quer, mesmo sem se meter muito, e aquele que permanece aqui faz isso exatamente, é muito foda a presença dele. Enfim, cara, é realmente assim, talvez não seja como uma temporada inteira a melhor coisa que a Marvel fez, ou uma das melhores necessariamente, mas a situação final ali, o 5º e o 6º episódios, principalmente pensando nela como um encerramento de jornada do Loki, cara, é incrível. É simplesmente incrível. Cara, pois é, como tu falou, a segunda temporada, ela começa com o primeiro episódio bem legal e tal. É um episódio que até a gente fala, pô, começou bem e vai terminar bem. Só que aí vem, como tu falou, dá aquela barrigada no 3º, 4º, né? E a gente fica tipo, caramba. E eu vi algumas críticas também, algumas pessoas falando, né? Em outras mídias sociais, podcast, que eles estavam sentindo a falta do Loki vilão nessa série. Só que eu não sei qual foi o problema deles ou qual série eles estavam assistindo. Porque a gente viu isso na primeira etapa dos filmes da Marvel, que o Loki ele teve ali a sua reviravolta, que ele saiu do lado das trevas, né? Que ele saiu do lado negro da força e foi pro lado da luz. Foi pro lado bom da força, que ele virou meio que um mocinho, um herói, antes dele morrer ali pro Thanos, né? E aqui ele passa por isso de novo, por essa mudança de perspectiva e volta a se tornar o nosso protagonista. É claro que o Loki, quando ele entra no universo da Marvel, ele entra como um vilão. Só que a gente vê a passagem do personagem, a mudança dele de vilão para herói. Só que tem gente que realmente queria ver, tipo, não sei se um Deadpool da vida ali, um anti-herói ou um vilão realmente agindo. Só que não, eu acho que ficou totalmente coerente o Loki ele ter passado por isso, porque aqui ele passa por isso através da amizade que ele tem com Mobius e com os outros, os demais, e por se amar, né, por causa da Sylvie, que ele se apaixona por ele mesmo e tal, e ele não consegue, como mesmo falou, ele não consegue matar ela. Ele até pensa que era uma possibilidade, mas ele não consegue justamente porque ele ama ela. Então a gente vê toda essa transformação de personagem que acontece não só nos primeiros filmes, né, da Marvel, dos Vingadores, mas também na série. Então a gente vê a transformação do personagem. Então tinha muita gente criticando isso, que queria ver o Loki vilão e tal, mas eu acho que ficou muito perfeito a colocação do personagem
a partir da mudança dele. Essa mudança de estilo de vida, de escolhas, que ele escolheu, como tu mesmo falou. Ele sempre disse que ele tinha um propósito maior, que ele tinha que reinar. Só que aí ele literalmente abre mão de tudo isso. E eu até, quando tu tava falando agora, eu até pensei assim, cara, qual foi os maiores sacrifícios que a gente presenciou na Marvel até agora? Então, tipo, a gente tem um sacrifício gigantesco, que foi do Homem de Ferro, que salvou ali o universo dele, mas o do Loki é maior ainda, porque o Loki literalmente salvou multiversos. Ele deu, como tu falou, a chance das pessoas terem uma vida, terem a escolha do livre-arbítrio e poderem seguir esse caminho sem que ninguém atrapalhe, interrompa. É claro que elas vão sofrer as consequências disso, mas como tu mesmo falou, elas têm o direito de escolher. Se elas seguirem esses caminhos que elas escolherem, elas vão fazer isso. Então a série ela aponta isso, ela mostra isso muito bem. E ela faz a referência do Loki ali, fazendo a Yggdrasil, né, que é da cultura nórdica ali. E cara, eu achei muito foda, como tu falou. Quando tu falou aqui que tu se arrepiou quando tu viu a cena, eu me arrepiei só de lembrar, mano. Porque, cara, é muito foda aquela cena do Loki subindo os degraus e puxando ali a linha dos tempos, fazendo ali as ramificações meio que ficarem todas em volta dele e fazer aquela silhueta ali de uma árvore da Yggdrasil que ficou perfeito, cara. Cara, quando eu vi isso, caralho, meu lindo. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Realmente, o terceiro, eu acho que é o terceiro, o quarto episódios, eles são bem chatinhos. Claro que ele apresenta a variante ali do Kang e, novamente, uma ótima atuação, sempre entregando, dando tudo de si. A gente tem que dar uma nota 10 pra esse ator, cara, que, caramba, a atuação dele é perfeita, é impecável. Tem a questão da inteligência artificial ali, que eu acho que é uma crítica ali sutil ao que a gente tá vivendo hoje, que é uma inteligência artificial que ela foi feita para ajudar o Victor, mas ela acaba meio que, por ele dar liberdade a ela de consciência e pensamento, ela acaba meio que acreditando que ela merece algumas coisas, entendeu? Tanto, não só um corpo, mas também o amor dele, que ela meio que se apaixona, pra gente ver uma inteligência artificial se apaixonando. Então, cara, tipo, hoje em dia isso não aconteceu ainda, né? Mas a gente vai chegar lá, se a máquina quiser, né? Então, eu acho que é uma crítica ali bem realista do que tá acontecendo hoje em dia, porque realmente é uma coisa que tá dominando o mercado hoje, da informática, né? E eu acho maravilhoso isso. Cara, tem toda essa problemática do Loki querer ajudar e ter toda aquela explosão de a gente ver que em toda a segunda temporada o Loki, ele é o mocinho, ele não tem mais aquelas características dele de vilão. Ele tenta fazer ou parecer um pouco vilanesco ali quando ele tá tentando tirar informação daquele agente, mas a gente já sabe, a gente já desconfia, a gente olha e a gente fala, pô, é o Loki, é o deus da mentira, ele tá atuando, a gente sabe que ele não tá mais nessa vibe, que ele não tá mais desse lado, então ele tá fazendo isso por uma causa nobre, tá só enganando mesmo, tá só ludibriando o cara. Então a gente não consegue mais ver aquele cara, aquele vilão no Loki. Então eu acho que isso foi passado, eu acho que teve, como eu falei, teve pessoas que não gostaram, mas eu achei tranquilo, eu acho que o Loki, ele merece sim ser um herói. Foi um vilão durante um tempo, mas eu acho que ele se veste melhor como herói, cai melhor como herói. O figurino dele, como que ele colocou no final ali, pra assumir o papel dele, assumir o trono dele, foi, caralho, aquela roupa tava muito top. Então, tipo assim, foi um encerramento perfeito pra um herói perfeito. Eu acho que, como eu falei, ele é não um herói real, mas ele é um herói que é mais puxado pra realidade, porque eu acredito que todo mundo tem um lado vilão e um lado herói, entendeu? E ele escolheu o dele. Pra mim, cara, eu acho que assim, quando ele se transveste ali no final, né, os chifres novamente, a sua roupa, eu acho, pra mim, é meio que uma modificação da sua essência, né, ou melhor dizendo, do entendimento que ele mesmo tem sobre o seu propósito, a sua essência. Ele mesmo fala que quando ele vai sair ali, ele fala, eu entendi o meu propósito, eu entendi o que eu tenho que fazer, alguma coisa assim. E eu acho isso muito
muito interessante essa construção, até pelo que a gente vê lá no primeiro episódio da primeira temporada, justamente, porque ele fala sobre buscar o trono, sobre querer reinar, etc. Era o propósito dele, né, que ele achava. Só que aí, quando a gente percebe, quando a vida dele passa na frente dele, né, que o Mobius passa todos os acontecimentos ali pra ele, a gente vê o quanto ele meio que se arrepende, ou ele fica triste de causar a morte da mãe, de acabar morrendo do jeito que ele morre ali pro Thanos, etc e tal. Então, tu vê que existe um arrependimento. Lembrando, esse Loki, naquele momento, ele era o cara que tinha acabado de matar uma galera em Nova York, entendeu? Então tu percebes que, na verdade, era uma coisa que eu até coloquei no título do nosso episódio sobre a primeira temporada, né? Quem é o verdadeiro Deus da mentira? E essa situação final me soa muito como ele não sabia quem ele era de verdade. Ele achava que ele tinha um propósito, que era uma coisa, e o propósito dele não estava... Assim, a ideia dele sobre o propósito dele não estava necessariamente errado, né? Ele estava destinado, afinal, a ter um trono, ele estava destinado, afinal, a reinar. Ele estava destinado a algo grande. Só que era o completo oposto da grandeza do trono ou do reinado que ele achava que era, né? O caminho, ele estava trilhando um caminho para um lado, e na verdade era para o outro. Eu acho que quando ele se transveste no final da segunda temporada, dele mesmo, é ele retomando o próprio poder, né? Porque ali ele tá muito poderoso no final, cara. Pensar que ele consegue manipular o tempo, voltar no tempo, fazer o que ele faz, ele tá super poderoso ali. Mas é como se ele tivesse reescrevendo, digamos, o próprio entendimento sobre a sua essência. Fala, cara, eu achava que eu era algo, mas eu não era. Só que eu posso pegar de novo esse poder e usar ele pra uma coisa diferente. Eu posso pegar de novo esse poder, eu posso me transvertir de mim de novo, só que um eu diferente. Um eu e entendeu finalmente quem realmente é, né? E eu acho isso, cara, eu acho isso muito foda, velho. E realmente, assim, como eu falei, pra mim a definição é, a segunda temporada em si, se a gente analisar ela sozinha, ela tem sim seus altos e baixos, tem algumas coisas incoerentes, que ficam meio esquisitas, algumas piadas, tem muita piada que funciona, muito tom de comédia que funciona, como no quinto episódio, quando ele fica falhando o tempo inteiro. Eu acho divertida a montagem que é feita, mas tem outros momentos que já não funciona. Então tem suas falhas, tem seus altos e baixos, mas se a gente olhar a segunda temporada como uma construção final de arco, moleque, é foda pra caralho. Isso é muito foda. Mas sabe o que eu acho legal? Eu não sei se é uma mensagem da série, que a série passa pra gente, ou ela quer passar, ou ela quis passar. Eu acho que é uma coisa que me deixou, que ficou na minha mente, que eu entendi. Que é tipo assim, a gente vê que o Loki, ele tinha o seu final. Ele tinha um propósito. Todo mundo falou isso pra ele durante a primeira temporada. O propósito dele era ajudar ali no Thor Ragnarok e morrer pro Thanos, entendeu? E meio que deixar o Thor furioso e tal, pro Thor se vingar do Thanos. Então, o propósito dele de vida era inspirar as pessoas para que as pessoas se tornassem melhor. Quando ele é preso pela AVT, ele tem uma mudança de perspectiva. Ele vê que aquele Loki, que era de 2012 no caso, fez o ataque a Nova York. Ele não tinha passado por tudo aquilo, mas ele tem uma quebra de perspectiva a partir do que ele vê que vai acontecer na vida dele durante que iria acontecer na vida dele no caso o destino dele final. Então ele meio que olha ali e fala, cara, aquilo ali não vai acontecer mais comigo e eu vou morrer aqui, eu vou ser desintegrado aqui, então eu vou ser podado aqui no caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha própria história e vou assumir o meu trono aqui, ou então eu vou assumir aqui, eu vou assumir o poder aqui. Só que aí a gente vê que quando ele pensa nisso, ele tá com o pensamento de vilão dele. Então quando cola todo aquele processo, quando ele encontra aquele que permanece, quando ele percebe que até o propósito dele é muito pequeno em relação a tudo aquilo, ele olha e fala, cara, eu tenho que escrever a minha história, mas de outra forma. Então, eu não sei se foi isso que a série quis passar, mas ela mostrou que o primeiro a mudar e a ter livre-arbítrio de fato foi o Loki, porque ele conseguiu escrever a história dele, e não só isso, ele sabia, como tu falou, ele foi lá, conversou com aquele que permanece milhares e milhões de vezes, porque ele não queria matar a Sylvie, queria achar uma solução para que todos permanecessem vivos. Então ele foi ali e aquele que permanece chegou para ele e falou que só tinha um caminho, que era matar a Sylvie e deixar o
ele vivo, para que não acontecesse aquilo. Então ele novamente foi ali e falou assim, cara, eu tenho que ter uma mudança de perspectiva, eu tenho que ver de outra forma, eu vou encontrar uma maneira para mudar essa história. Então a série foi lá e mostrou que realmente a única pessoa que teve o livre-arbítrio durante toda essa temporada, tanto a primeira quanto a segunda, foi o Loki. Tanto que foi ele que mudou o rumo das coisas. Foi ele que abriu a porta, foi ele que girou a chave, foi ele que chegou e falou assim, cara, agora vocês podem, mas foi porque eu pude primeiro, entendeu? Então eu acho que pelo menos foi isso que eu entendi ali, entendeu? Só para finalizar, eu vou trazer 2 pontos aqui. E o primeiro é falando um pouquinho dos outros personagens que eu acho que também tiveram encerramentos muito coerentes, cara. O final do Mobius, por exemplo, dele perdendo o melhor amigo dele ali, né? Naquele momento, mas indo visitar ali, tentando... entrando em uma jornada para começar a compreender realmente o que a vida dele poderia ter sido. Cara, aquele momento meio contemplativo dele é muito bonito, é muito legal, de verdade, assim, eu gosto da jornada do personagem, das interações que ele tem com o Loki aqui, e a amizade deles, cara, é realmente uma das melhores amizades e interações que a gente teve o prazer de ver no MCU até o momento. O Wilson é um grande ator, o Tom Hiddleston é um grande ator, e foi muito legal ver esses 2 personagens. E o Mobius, ele é um personagem que ele te cativa, né? Porque é um personagem bom em essência, porque ele quer fazer o bem em essência, né? Que ele quer encontrar o melhor das pessoas. Então, assim, o Mobius e a presença dele é completamente essencial para a jornada do Loki e a modificação dele. Eu diria até que mais do que a paixão dele pela Sylvie, a mudança é porque, por exemplo, nessa segunda temporada, a gente vê que ele trata, eles têm ali uma relação, mas ele trata ali muito mais eles como grupo de amigos dele, como aquelas pessoas com quem ele teve a ligação emocional mais forte e provavelmente da vida ali, talvez com exceção da mãe ali e tal. E é muito potente o final do Mobius e a forma como tudo acontece. Eu gostei, eu gosto também da própria agência da TVA, que ela passa ali a meio que ser uma agência que fiscaliza, né, e que tenta ir contra o Kang. Então eles estão buscando as variantes do Kang ali, tem até uma referência à variante de Quantumania, né, ali no finalzinho. Então eu gosto também da jornada toda ali da própria agência, da agente, acho que é B15, alguma coisa assim, não lembro agora o nome, o número dela, mas eu gosto. E eu gosto do final da Miss Minutes, que ela fica meio que, tipo, ela é meio que destruída e meio que vão refazer ela de um jeito mais primordial ali, né, mais primário e tal. Então, enfim, eu gosto, assim, basicamente do encerramento de todo mundo, cara. É como eu falei, eu acho que tem problemas no meio, mas eu acho que o final da jornada de basicamente todo mundo é legal. E o segundo ponto que eu quero trazer é justamente a jornada da Ramona, né, o final, na verdade, dela. Por quê? Já disseram assim, meio que estão tratando realmente como o final da série, não vai ter provavelmente segunda temporada, ou, perdão, terceira temporada, e não tem também cena pós-créditos, né? Tem um encerramento bem conclusivo, realmente, fechado ali. Só que a Ramona, a cena dela final ela está ali num ambiente todo destruído, e é aonde a TVA fica, ou costumava ficar, porque quando bate um vento ali das folhas, aparece o símbolo da TVA embaixo, e aparece aquela luz roxa na frente dela, parecida com a luz que era emitida por aquela espécie de monstro ali que guardava o fim do mundo, né? Digamos assim, que era aquele castelo ali, aquele local onde ficava o Aquele que Permanece. E eu fico me perguntando, cara, é pra jogar no ar mesmo, assim, será que a Ramona vai voltar? Será que ainda vai ter alguma coisa em relação a ela, sabe? Até que tá rolando até boatos que talvez o Kang nem permaneça como grande vilão e tal, não sei se isso vai rolar mesmo. Mas eu fiquei me perguntando, sabe? Eu fiquei, assim, me deu a entender que talvez ela volte ainda no futuro, com alguma espécie de participação ao lado do Kang e tal. Então, eu fiquei curioso pra ver o que vai acontecer em relação a isso. Cara, sabe uma coisa que fica meio até depressivo, que eu esqueci de comentar, mas eu lembrei agora, que é tipo assim, deve ter sido muito triste pro Loki, né? Meio que se colocando na situação dele, né? Tipo, tu vê que tu fez uma coisa altruísta, grandiosa, né? Que tu se tornou, tipo, alguém memorável e a tua mãe não tá viva pra ver aquilo, entendeu? Tipo, a mãe dele não tá lá com ele pra ver isso.
e ele era, tipo, apaixonado pela mãe dele. Ela era a única pra ele, entendeu? Então, tipo, isso é muito triste, cara. É verdade, cara. E assim, o Loki, ele tem a atitude mais altruísta de todas, né? Porque a gente percebe ele acho que no 5º episódio, a Sylvie até fala pra ele que, na verdade, ele tá sendo egoísta que ele tem um objetivo egoísta. Ela fala não. Na verdade, ela induz ele a reconhecer isso quando ele consegue reconhecer que, no fim das contas, ele tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele quer os amigos dele de volta. Ponto final. É esse o objetivo dele. Então, é um objetivo egoísta, ainda que seja um objetivo bonito. No final, ele abre mão dos amigos dele, né? Justamente para permitir que os amigos dele vivam a vida que eles devem viver ou que eles escolham viver. Essa que é a palavra certa. Que eles escolham viver. E dá também ali, claro, como a gente já falou, oportunidade para que o multiverso continue existindo. É muito, muito legal. Muito foda. Tudo que é passado ali, cara, é muito bom. Como tu falou, o primeiro episódio, como a gente comentando aqui, o primeiro episódio ele é legal, ele dá um start legal na série, depois dá uma embuchada, mas, cara, depois, o final, o 5º e 6º episódio, eles engrandecem a série, engrandecem o Loki, fazem a gente pensar em tudo, cara, tipo, pô, como é que... Tudo bem que aquilo ali é um roteiro, tá roteirizado e tal, mas como uma pessoa consegue tomar uma atitude dessa, pensar nisso, entendeu? Ele foi, como eu falei, ele foi maior que o Tony Stark, foi maior que o Homem de Ferro ali naquela situação. Então, tipo, foi uma coisa muito grandiosa pra ele, porque se todo mundo soubesse o que ele fez, ia ser ele ia ter o mesmo reconhecimento que o Tony teve, só que ninguém sabe, entendeu? Então isso que fica mais top ainda, que é tipo, é aquele cara que foi o herói, mas ninguém sabe. Então vamos para nossas notas. Cara, pra mim, 2ª temporada de Loki, como eu falei, como temporada em si, é uma nota 8,5. Eu acho que realmente tem algumas questões ali no meio que elas diminuem bastante a nota, ainda que o final, seja incrível assim. Mas como temporada eu vou ficar com 8,5, eu acho justo. Só que é como eu falei, se a gente analisar ela e eu der a nota como um final de arco, é nota 10, 20 mil, o máximo de nota que for possível por esse ponto de vista, né? Mas como temporada em si, pelas como tu falou, embuchadas que ela dá ali no meio e tal, por alguns erros ali no meio, pra mim, é 8,5. Eu gostaria de falar que é o público que escuta o Triângulo Nerd, que o senso crítico fica todo pro Rafa, porque eu vou com o coração e a minha nota é 10. Porque eu amei e não importa as embuchadas, eu tenho bucho também, sou feliz, então bora lá. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado para aqueles que nos ouviram até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Estamos aí disponíveis no YouTube, no Spotify e alguns outros agregadores de podcast. Estamos também no Instagram, avisando aí quase sempre quando saem novos episódios. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço. E a frase do dia é: não deixe que as pessoas escolham o seu destino, faça você mesmo. Isso é tudo, pessoal.